Olá, eu sou Daniel Guimarães, sou pianista, flautista, compositor, arranjador e vou acompanhar você no nosso curso de teoria musical. Seja muito bem-vindo então ao nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, começo falando sobre algumas providências, algumas coisas que você terá que fazer para acompanhar o nosso método. Nós vamos falar primeiro que você tem que fazer tudo por escrito, os exercícios que você tiver que fazer escritos, faça a lápis com uma borracha para poder corrigir, use sempre um caderno pautado de música, isso é muito importante para acelerar o seu aprendizado. Use também um teclado, seja um teclado virtual que existe na internet ou um teclado real, para que você possa compreender e visualizar todo o conteúdo que eu vou passar para você. Além disso, um aparelho muito importante e que vai te acompanhar durante todo o curso é este aqui, o metrônomo. Nós temos aqui a imagem de um metrônomo bem antigo, porém, você pode usar hoje o metrônomo no seu celular, você pode baixar um aplicativo gratuito. E o que é que o metrônomo faz? Ele marca uma pulsação. Esse som que você ouviu, ele está marcando aqui uma pulsação. O que é uma pulsação? É um evento que ocorre com uma certa frequência, geralmente uma frequência de igual duração. Por exemplo, o seu coração batendo, ou, por exemplo, o ciclo de dias e noites, são pulsações, são eventos que ocorrem com uma certa frequência. O metrônomo é importante porque ele vai deixar o seu ritmo mais perfeito, mais exato. Dessa forma você poderá fazer os nossos exercícios e ter um resultado musical muito melhor. A pulsação é um evento, como eu já disse, que acontece com uma certa frequência, porém, para a música nós precisamos enquadrar essa pulsação, torná-la inteligível. E como é que nós fazemos isso? Através do compasso. Se eu coloco aqui, estou representando as pulsações através dessas linhas verticais e aqui eu separei dois retângulos e dentro de cada um eu coloquei 4 linhas verticais, são 4 pulsações. Poderíamos contar essas pulsações e da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Temos então 2 compassos, que é o nome deste retângulo que você está vendo, cada um deles com 4 pulsos, 4 pulsações cabendo em cada compasso. Dessa forma, nós temos então que trabalhar da seguinte maneira. Vamos usar uma figura chamada semínima, que você com certeza já deve ter visto em algum lugar. A semínima que vai representar aqui a nossa pulsação neste momento. Há outras figuras que você vai conhecer, porém agora vamos começar com a semínima. A semínima, da mesma forma que a pulsação, quando você vai executar um instrumento, seja um instrumento de percussão, um instrumento de tecla, um instrumento de sopro, um instrumento de cordas, ela vai representar exatamente isto aqui. Neste caso, nós não temos uma altura definida, então vou tocar aqui com palmas o que você está vendo. Por isso é importante que você sempre faça o exercício acompanhado do metrônomo, para que você tenha essa pulsação perfeita, o mais perfeita possível. A semínima é uma figura musical, uma figura positiva que é formada por cabeça e haste. Os primeiros exercícios que você encontra no seu material didático, eles trabalham bastante com a semínima e dessa forma você vai se acostumar a vê-la e reproduzi-la. Vamos ver como ficaria então esses compassos num teclado. Ouvindo o metrônomo. Bom, agora que já falamos sobre a semínima e sobre a função dela, como ela vai funcionar para você, vamos falar também sobre o silêncio, porque o silêncio também faz parte da música. Vamos imaginar então, voltando naqueles 2 compassos que nós tínhamos feito, faça uma imagem mental de que nós temos aqui 2 casas. Faz de conta que o primeiro compasso é uma casa e o segundo compasso aqui é outra casa. E dentro de cada casa nós temos 4 quartos, que serão os 4 tempos, né, os 4 pulsos que nós estávamos usando, e cada quarto está sendo ocupado por uma semínima. Então, essa é a situação que nós temos agora. Imagine agora, entretanto, que uma delas está dormindo, então uma delas não está produzindo nenhum som, ela não está em atividade. O silêncio, portanto, ele conta tempo na música? Sim, o silêncio vai contar tempo. Então nós temos aqui uma semínima no primeiro tempo, outra semínima no segundo tempo,
uma pausa no terceiro tempo. O que é uma pausa? É a semínima em silêncio. Nós temos aqui a pausa da semínima. Você não vai produzir som no terceiro tempo. E no quarto tempo, uma semínima normal, ou seja, produzindo som. Como ficaria isso então na prática? Ficaria assim: 1, 2, 3, 4. Agora sem a minha contagem. Observe então que ficou aqui um tempo em silêncio. E no segundo compasso, o que nós temos? Exatamente como nós tínhamos anteriormente, 4 semínimas. Vamos ver como fica essa pequena partitura que você tem aí. Ou contando: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É importante que ao final de cada compasso você retome a contagem a partir do primeiro tempo. Não pode seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ad infinitum. Você tem que retomar a partir do primeiro tempo. Cada compasso, então, eu tenho 4 tempos. Esse é um compasso quaternário. Outro aspecto importante do seu exercício é que você vai encontrar a semínima assim, de ponta cabeça. A proposta é o quê? Que você faça, quando ela estiver com a cabeça para baixo, com os pés, batendo os pés. E quando ela estiver com a cabeça para cima, com as mãos. Se você estiver usando um teclado, você pode usar 2 notas de alturas diferentes, uma mais aguda e outra mais grave, para tocar esta mais aguda e esta mais grave. É interessante também você inverter isso. Você pode fazer aqui as palmas e aqui os pés. Isso a título de exercício para desenvolver a sua coordenação motora e a sua leitura. Isso é excelente. Como fica o nosso exercício então? Ficaria como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito importante que você sempre pratique com o metrônomo. Vamos para a segunda parte da nossa aula então. Bom, então na segunda parte do nosso primeiro encontro, vamos conhecer agora uma outra figura musical, que é a semibreve. Essa é uma figura de maior duração, geralmente a figura de maior duração que vai aparecer nos seus exercícios. Imagine então que, usando aquele exemplo da casa que nós tínhamos usado com a semínima, que em cada semínima ocupava um dos quartos da casa, imagine agora que a semibreve comprou o compasso inteirinho só para ela, ou seja, a casa toda. Nós temos aqui então 2 compassos, cada um ocupado por uma semibreve. A semibreve é uma figura de duração mais longa, portanto ela vai ocupar os 4 tempos. Observe. Muito bom. Como você viu então, a semibreve ela ocupa os 4 tempos. Eu toquei aqui para você o exemplo dessa pequena partitura que nós estamos usando. E também a semibreve ela tem a sua pausa. Imagine que ela está aí dormindo nessa pequena partitura. Vamos ver como é que fica a semibreve em pausa no segundo compasso. Então nós temos aí os 4 tempos em silêncio, os 4 tempos em pausa, e dessa forma você tem uma figura que ocupa esses 4 tempos. Seguindo então, apenas para que você possa visualizar o que eu estou dizendo, aqui eu tenho como seria a execução do metrônomo, seguindo aqui, marcando os 4 pulsos, as 4 semínimas que ele está marcando, e a semibreve durando por todos esses 4 tempos, apenas para que você possa visualizar essa situação. Mais uma figura para você, então agora vamos falar da mínima. A mínima é uma figura parecida com a semínima, porém ela é vazada, ela não tem essa pintura aqui na cabeça. Você tem, da mesma forma que a semínima ela tem a cabeça, e a haste, a semibreve, tem somente a cabeça. No caso da mínima, ela pode aparecer também ou de ponta cabeça, ou na forma dela normal. Vamos dizer normal, mas daqui a pouco isso vai ficar mais claro para você, apenas uma regra de grafia. Também a mínima tem a sua pausa. A mínima aqui no caso vai ocupar 2 tempos, ou seja, 2 quartos da casa. Então elas podem dividir entre si. Você pode ter 2 mínimas
num compasso. Essa é uma forma, é uma combinação possível. Uma outra combinação possível é a pausa da mínima, que ela parece a pausa da semibreve, porém ela parece mais como um chapéu. A pausa da semibreve parece mais um chapéu de ponta cabeça. E você tem aqui duas semínimas ocupando os dois tempos. Então, a primeira mínima ocupando os dois primeiros tempos, a segunda mínima ocupando os dois tempos finais deste compasso aqui. Então, 1, 2, 3, 4. E no próximo compasso aqui, uma pausa de mínima ocupando os dois primeiros tempos e uma semínima em cada um dos dois últimos tempos do segundo compasso. Vamos ver como fica essa partitura. Então vamos ver aqui mais uma combinação possível, que nós temos, por exemplo, a mínima, a pausa dela, aqui o final, essa barra, é importante lembrar, nós chamamos de barra de compasso, indicando aqui que terminou um compasso, iniciamos com outro, né? Temos então compassos quaternários, com 4 tempos dentro de cada um. Então temos a mínima e a pausa dela, cada uma ocupando naturalmente 2 tempos. Aqui outra mínima e 2 semínimas. Aqui para uma execução diferente, eu vou usar uma nota mais grave aqui nessa semínima, porque ela está de ponta cabeça. Observe. Então, mais uma vez, para ilustrar como seria a relação da mínima com o seu metrônomo, enquanto você executa uma mínima, o metrônomo vai marcar 2 pulsos, ou seja, 2 semínimas no caso. Quando você executa a próxima mínima, outras 2 semínimas, desta forma. Observe. Então, apenas para resumir aqui a nossa matéria dessa segunda parte do nosso primeiro encontro, nós podemos usar uma tabela para que você possa memorizar. É importante que você tenha essa tabela na sua memória, saiba isso de cor, mostrando o quê? As figuras positivas, que são as figuras que representam som na música, as que você já tem, a semibreve, nós organizamos aqui da mais longa até a mais curta, até a mais rápida. A semibreve e a sua pausa, a mínima e a sua pausa, e a semínima e a sua pausa. Hein? Então, as figuras que representam o som são as figuras positivas, e as figuras que representam o silêncio são as figuras negativas. Essa tabela é importante, então, está bem decorada. Vamos agora para a terceira parte do nosso primeiro encontro. Então, para a terceira parte da nossa aula, vamos conhecer mais uma figura, agora uma figura mais rápida que a semínima, que ela vai durar metade do tempo da semínima, portanto, meio tempo, que é a colcheia. A colcheia ela é formada por cabeça, haste, porém ela tem uma bandeirola aqui, também chamada de colchete, né? O que dá origem ao nome dela, colcheia. Normalmente nós chamamos mesmo de colchete. A colcheia, então, como eu já disse, ela vale meio tempo, ela vai ocupar metade do quarto. Vamos imaginar, então, que cada quarto agora tem um beliche, né? Onde vão caber aí 2 pessoas, então nós teremos 2 semínimas a cada tempo, perdão, 2 colcheias para cada tempo. Desta forma aqui no primeiro tempo, 2 colcheias, no segundo mais 2, no terceiro mais 2 e no quarto mais 2, de modo que você teria, batendo o seu tempo, 1, 2, 3, 4, assim. 1, 2, 3, 4. Bati 2 palmas para cada tempo. Para que fique mais nítido, eu coloquei dividido assim apenas para que você possa visualizar na partitura normal. Fica desta forma aqui. A colcheia ela também pode ter a pausa dela, da mesma forma que as outras figuras. Aqui eu substituí 2 colcheias pela pausa. Então eu tenho 2 colcheias no primeiro tempo, 2 no segundo, 2 pausas de colcheia no terceiro tempo e mais 2 colcheias no quarto tempo. Se eu disse que cada uma delas vale meio tempo, portanto, as 2 pausas estão ocupando um tempo, de forma que fica desta assim. 1, 2, 3, 4.
Ou isso também poderia ser substituído por uma pausa de semínima, portanto, que o resultado sonoro seria o mesmo. Mais uma informação importante sobre a colcheia é que ela pode ser escrita de uma forma diferente quando ela está junto com outra colcheia. Como ela tem esse colchete, nós podemos, para economizar tempo, para economizar tinta, até para você poder escrever com mais praticidade, usar esta forma de escrever. Você tem duas colcheias, você pode uni-las dessa forma. A semínima não pode aparecer dessa forma porque ela vai ficar igual. A mínima também não, e elas também não têm o colchete. Outra forma, então ficaria desta forma aqui. Os 4 tempos, o resultado sonoro é o mesmo, rigorosamente o mesmo, não vai mudar o som, você apenas deixou a sua escrita um pouco mais limpa. Também quando ela aparece com a cabeça para cima, que é outra possibilidade, você também pode uni-las e elas ficam assim. Para efeito então do metrônomo, para ilustrar como vai ficar a execução dessas colcheias no seu exercício, temos aqui o exemplo. Então você tem um metrônomo aqui marcando os 4 pulsos e para cada pulso você tem 2 colcheias. Observe como isso fica no teclado. Repetindo. Última vez. Repetindo. Última vez. Então, para finalizar o nosso primeiro encontro, vou mostrar para vocês como está a nossa tabela agora atualizada com mais uma figura. Tenho aqui, lembrando, da mais longa até a mais rápida, até a mais curta, a semibreve e a sua pausa, a mínima e a sua pausa, a semínima e a sua respectiva pausa, e agora a colcheia com a sua pausa. Da mesma forma, só relembrando, figuras positivas, aquelas que representam os sons, e as negativas, aquelas que representam o silêncio. Bom, estamos então finalizando o nosso primeiro encontro. Até uma próxima oportunidade.